Homem-Aranha é um dos personagens mais populares do mundo, para não dizer o mais. E com certeza o herói favorito de muita gente. Surgiu de maneira humilde, lá em 1962, na revista Amazing Fantasy número 15. E não demorou muito para se tornar um dos maiores sucessos de seus criadores, Stan Lee e Steve Ditko, dentro da Marvel Comics. Seu sucesso foi tão grande que já tivemos várias adaptações do personagem, desde jogos simples até os mais complexos, protagonizando diversas animações maravilhosas e algumas bem questionáveis. O herói já teve diversas adaptações em live action, algumas que estão no nosso imaginário até hoje, como os filmes da trilogia de Sam Raimi, o espetacular Homem-Aranha e a nova versão do MCU. Mas tudo começou lá em 1977 com uma versão bem simples, que é até um pouco desconhecida. Só que não viemos para falar de nenhuma dessas versões, mas daquela que talvez seja a mais diferente, a mais desconhecida e uma das mais malucas até hoje. Vamos falar da versão do Spider-Man feito pela Toei, conhecida por muitos como Spider-Man. Já queria avisar aqui que talvez a minha movimentação esteja um pouco estranha, porque eu estou usando um programa diferente de captura para fazer um teste. Quem puder dar um feedback se está melhor ou pior, aí nos comentários eu agradeceria muito. Vamos analisar o início dessa obra maravilhosa do mundo do Tokusatsu. Então vamos para a história depois da intro. Tudo começa em uma caverna, em meio a uma tempestade, onde um homem chama por algo chamado Marvola e Leopardon. Vemos então uma nave se aproximando. Vemos em outro lugar duas figuras bem suspeitas, que observam por uma tela a mesma nave que apareceu antes. E nesse momento, percebemos que essa nave está indo em direção à Terra. A série corta para um motociclista fazendo altas manobras em morros de areia, enquanto é fotografado e... Meu Deus, como eu queria conseguir bater fotos assim de alguém nessa velocidade. O rapaz para sua moto quando escuta uma voz falando... Meu irmão, venha até mim. E a série foca outra vez na nave enquanto a voz continua. Venha até mim, Marvola. E a nave finalmente chega na Terra e vai em direção a uma montanha, onde se choca. As duas figuras suspeitas conversam, afirmando que aquela nave é a mesma nave que estava desaparecida por centenas de anos, a Marvola, e que foi chamada a esse planeta por alguém chamado Garia, de forma telepática. A mulher diz que não deve se preocupar com Garia, mas com um arqueólogo espacial lá da Terra, conhecido como Dr. Yamashiro, já que ele provavelmente encontrará a Marvola. Então, o homem cita sobre ter monstros mecânicos e que matará o Dr. Yamashiro. A mesma mulher que conversa sobre o doutor se disfarça de humana e, levando um pequeno monstro consigo, parte para a Terra, para assim iniciar o grande plano de invasão do Exército da Cruz de Ferro, liderado pelo Professor Monstro, aquele mesmo homem suspeito que vimos antes. Quando a mulher, que eu vou chamar de Mulher Alien por enquanto, entra, ela encontra aquela outra moça que estava fotografando o motociclista, que chama a Mulher Alien de chefe, e aí percebemos que ela já está infiltrada tem um bom tempo. A fotógrafa mostra as fotos que bateu, dizendo que irá publicá-las. Mas a Mulher Alien entrega uma foto da nave Marvola e pede para que a fotógrafa leve essa foto para que o Dr. Yamashiro faça uma análise. A série corta para o motociclista preparando sua moto para uma corrida do dia seguinte, mas ele é avisado que não irá correr,
e que precisará ajudar na escavação lá naquele lugar onde a nave entrou. E aí descobrimos que o pessoal que está naquela sala são os filhos do Dr. Yamashiro, menos a fotógrafa. O motociclista, que agora sabemos que se chama Takuya, fala que não se importa com aliens, mas sim com as corridas, e então o próprio Dr. Yamashiro aparece, falando que espera que seu filho traga o troféu de vencedor para casa. Takuya se assusta ao ver a silhueta de uma aranha, que desaparece, e então ele volta a ouvir alguém falando: "Meu irmão, venha até mim." No dia seguinte, o grupo do Dr. Yamashiro vai para a escavação, e vemos que aquela mulher alien está seguindo o pessoal. Ela coloca esse brinquedo de plástico, quer dizer, o monstro no chão, que cresce... Eita, é um reptiliano máquina. E a mulher alien coloca suas roupas de alien. Takuya se prepara para sair, mas volta a ouvir aquela voz que continua chamando. E ao ver uma aranha no céu, a voz continua com: "É chegado o momento da vingança." E mais responsável do que nunca, tira seu irmão mais novo da moto e sai deixando ele para trás, sozinho na rua e... Tá, vamos continuar de maneira séria. Vemos que Takuya está indo na direção da teia de aranha. O monstro máquina réptil ataca o grupo do Dr. Yamashiro e... Pensando bem, será que isso não é uma referência ao lagarto? Parece bastante. Tá, vamos voltar para a história. E então acerta o doutor, fazendo com que ele caísse. Enquanto segue a trilha, Takuya vê seu pai caído em algumas pedras. Então ele parte para ajudar o Dr. Yamashiro, que fala sobre ter visto alguns aliens, e pede para que o filho descubra sobre eles. O motociclista fica espantado com o pedido do Dr. Yamashiro, que logo em seguida morre nos braços de seu filho, que chora desesperado. Takuya decide seguir as pegadas do alien, que presume ser um dinossauro, mas antes que pudesse fazer isso, é atacado por uns monstrinhos que parecem os bonecos de massa dos Power Rangers, só que com uma espécie de bico. Mesmo sendo habilidoso, Takuya recebe um corte no pescoço, afinal são muitos contra uma pessoa comum. Então corre para dentro de uma caverna e cai por um buraco, repetindo a cena da queda 3 vezes, até chegar no fundo. Takuya vê outra vez a sombra de uma aranha, e junto a ela um homem, o mesmo homem que estava chamando por Takuya anteriormente. O homem se apresenta como Garia, do planeta Spider. Garia explica para Takuya que o exército da Cruz de Ferro, liderados pelo maligno Professor Monstro, matou o Dr. Yamashiro. Garia derruba Takuya, que desmaia, e coloca em seu braço uma espécie de bracelete escrito Spider-Man. Então, acho que já fica bem claro quem é ele, né? O bracelete cria uma agulha que perfura Takuya, injetando em seu corpo... Isso parece muito petróleo, na moral. O que faz com que Takuya acorde gritando de dor. Ele levanta, confuso por estar vivo e com seu ferimento curado. Garia explica que Takuya sobreviveu graças ao Elixir Aranha. Na verdade, ele diz que Takuya voltou à vida. Garia continua falando e explica que existe apenas uma pessoa em todo o universo que pode ouvir a sua telepatia. E essa pessoa é Takuya, que sempre esteve esperando pelo rapaz por muito tempo. Garia diz que Takuya foi escolhido para vingar o planeta Spider, que foi oprimido pelo maligno Professor Monstro. Ao pedir para Takuya vingar o seu planeta, Garia cai e se transforma em uma aranha. Vemos então que Takuya mudou drasticamente após o acontecido. No quarto de Takuya, Garia, na forma de aranha, fala para que o rapaz use seu bracelete para chamar o seu Marveler quando estiver em perigo. E com ele pode ativar o Protetor Aranha, para então se transformar no Homem-Aranha. Takuya então decide vestir o seu Protetor Aranha e descobre que tem poderes de aranha. Ao sair na rua, o Homem-Aranha usa suas teias pela primeira vez,
É uma corda, mas tudo bem. Takuya balança pela cidade até encontrar os bonecos de massa dos Power Rangers dirigindo um carro. O Homem-Aranha então invade a base inimiga, derrotando os bonecos de massa um por um, e finalmente o herói se apresenta aos vilões como o emissário do inferno, o Homem-Aranha. E diz que vai vingar seu tio Ben? Não, quer dizer seu pai e o Garia. Uma batalha começa, mas o Homem-Aranha é implacável, é invencível, é espetacular. Ele olha pra câmera e resgata o refém. Na rua, o Homem-Aranha aproveita pra pescar os bonecos de massa com uma tarrafa. Durante a batalha, aquele monstro réptil volta e se apresenta como Tyranno Dragon, iniciando uma batalha contra o Homem-Aranha. Mas, antes que nosso herói pudesse fazer algo, o monstro cresce e fica gigantesco. O Homem-Aranha tenta segurar um monstro gigante com sua corda, mas... Pera, o que é isso? Será que ele tá vivo? Sim, ele está vivo. O nosso herói é invencível. Sem saber como derrotar o oponente, o Homem-Aranha usa seu bracelete para chamar a nave Marveler, para ter uma chance de vencer o gigante monstro. Marveler então envia um carro para ajudar o nosso herói. Descobrimos que esse carro, que é voador, é capaz de atirar mísseis. Dentro do carro voador, o Homem-Aranha entra na nave Marveler e a transformação começa. Marveler se torna o robô gigante, Leopardon. Tyranno Dragon, desesperado, começa a atirar na direção do robô gigante, que se mostra invencível. Leopardon ergue sua espada Vigor e vence o vilão. Vemos o exército da Cruz de Ferro reunido em sua nave com seu chefe, o maligno Professor Monstro, que declara que será o pior inimigo de nosso herói. Em contrapartida, lá na Terra, o Homem-Aranha diz que irá combater seus oponentes até o fim. E é aqui que acaba a história. Vamos agora para a análise, as comparações e a minha opinião. Já vou começar falando que o Homem-Aranha é meu herói favorito da Marvel e eu amo Tokusatsu. Então, quando eu vi que existia uma série Tokusatsu dele, eu fiquei maluco. Eu já vou assistir com as expectativas lá em cima e, sinceramente, eu gostei bastante do que eu vi, sim. Devo admitir, é bem diferente do que eu esperava, mas funciona super bem. Esse conceito dos poderes surgirem de maneira meio mística, mais tecnológica, vinda do espaço, foi bem inesperado, estranho e... bom? Sim, é isso aí, eu achei bom. É diferente, interessante e, apesar de ser um clichê do mundo do Tokusatsu, funciona bem com a proposta geral da série. Muito do que eu espero de um Tokusatsu tá ali. Os minionzinhos estilo boneco de massa dos Power Rangers, um vilão muito louco do espaço, fontes de poderes alienígenas e batalha contra monstros gigantes dentro de um robô. Eu não sei se foi uma referência proposital, mas o primeiro monstro do dia me lembrou bastante o Lagarto, que é um vilão bem clássico do Homem-Aranha já. Eu também curti muito esse primeiro episódio, ele apresenta perfeitamente a dinâmica da série. Sim, tudo isso aconteceu em só um episódio. Uma série com monstros do dia, acompanhado pelos bonecos de massa, que são enviados pelo grande vilão e servem como desafio do episódio para o nosso herói. Cada desafio serve para algum aprendizado e a cada monstro do dia, o Homem-Aranha chega mais perto de enfrentar o seu maior inimigo, Professor Monstro, cara a cara. Os poderes são até que bem explorados para a época. Temos que lembrar que foi feito em 78, ao invés da teia é uma corda, mas nada que faça uma grande diferença assim. Essa parte é bem semelhante ao original. O ponto negativo é que, até onde eu vi a série, não apareceu nenhum vilão dos quadrinhos do Homem-Aranha, e isso faz falta sim, porque imagina o Dr. Octopus espacial rivalizando com o Homem-Aranha e com o Professor Monstro, ou um Duende Verde Monstro Máquina que se rebela contra o Professor Monstro e decide se tornar o governante da galáxia. Levando bem em conta que o objetivo inicial dos quadrinhos do Duende é se tornar o rei do crime, mas aí a gente adapta pra esse rolê espacial aí. Ou mais louco ainda, imagina se eles se tornam gigantes. Imagina uma batalha entre o Octopus gigante contra o Leopardon, os tentáculos mecânicos contra a espada do Vigor. Tá, eu vou parar, eu tô viajando demais aqui, eu vou voltar aqui pro pé no chão. Tem gente que pode pensar, tipo, mas por que eles não colocaram o Venom, já que ele é espacial e sei lá o quê?
Então, nessa época o Venom ainda não tinha sido inventado. Se eu não me engano, ele foi inventado lá nos anos 90. Eu não pesquisei aqui, mas eu sei que foi depois. Lá nos anos 90. E essa série foi feita em 78. Não tinha nem ideia de Venom ainda. Eu tava com receio bem grande do protagonista não ser o Peter Parker e de não ter o Tio Ben nessa versão. Mas o Takuya faz um papel bem legal. Ele é, sim, bem diferente do Peter, mas a sua personalidade é bem interessante até. No início vemos que ele é um pouco mais despreocupado, até com suas responsabilidades familiares, priorizando a própria corrida ao invés da família e tal. Mas assim como acontece com Peter e a morte do Tio Ben, Takuya se torna o Homem-Aranha após a morte de seu pai, Dr. Yamashiro, e depois a suposta morte de Garia. Mas ele não morreu de verdade, né? Ele virou uma aranha. Após tudo isso, ele não se torna espetacular, mas ele se torna um emissário do inferno. Se você gosta de Tokusatsu, provavelmente vai gostar bastante dessa versão do Homem-Aranha. E se você é fã do Homem-Aranha e tiver de mente aberta, existe uma boa chance de você gostar também. Mas tendo uma noção de que ele é um personagem diferente, em um local diferente, com uma motivação diferente. Apesar da motivação ser até um pouco parecida no início, que é a morte de um ente muito querido, que vai levar ele a se tornar um homem muito melhor. Eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas lá na história do Peter, lá no quadrinho, ou nas adaptações que tiveram, a negligência dele é o que causa a morte do Tio Ben. Ele não impede o ladrão, e o ladrão mata o Tio Ben. Nesse caso eu senti que a negligência do Takuya também matou o Dr. Yamashiro. Porque ele deveria ir com a família lá para aquele negócio na montanha, para escavar onde caiu o Marvelor. E talvez se ele estivesse lá, o pai dele não tivesse morrido. Pode ser coisa da minha cabeça, provavelmente é. E temos também vários inimigos novos que foram criados exclusivamente para a série. Eu narrei esse primeiro episódio para mostrar a vibe dessa versão, já que muitos sabem até que ela existe, mas não sabem mais nada sobre. E se você se interessou, dá uma chance, porque tem muitas coisas interessantes que são exploradas durante os episódios, sem contar o conceito Tokusatsu Monstro do Dia, que pra mim é muito legal. Mas e aí, se interessou? Achou bizarro? Deixa aí nos comentários pra gente trocar uma ideia sobre isso. Também não esquece de dar um feedback sobre a captura do movimento aqui, pra ver se ficou melhor ou pior. Se quiser que eu fale de outros Tokusatsu, tipo Jaspion, Jiraiya, Kamen Rider, deixa um comentário pra eu saber que vai valer a pena eu produzir esse tipo de vídeo. Talvez em um outro formato, quem sabe no estilo resumão, que aí eu conto a série completa de uma maneira um pouco mais livre, sem tantos detalhes. Deixa aí nos comentários. Era isso que eu queria falar com vocês. Até a próxima. Fui!